Bem, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos encerrar uma caminhada de 33 domingos. Nós encerramos na semana passada, por assim dizer, o material, né, a revista em si. Mas como eu expliquei para os irmãos já na lição anterior, né, e na verdade já são 3 atrás, a divisão dos textos ficaram um tantinho estranhas, eu achei, na revista, nas lições 16 e 17, deixando de lado, de fora uma seção e cortando uma pelo meio. Meu toque de pregador expositivo ficou meio acionado ali com a divisão, né? Mas ainda assim foi obviamente um material muito útil e eu creio que foi uma caminhada, uma jornada muito proveitosa. E mais uma vez se comprova, meus irmãos, que é claro, tem o seu lugar e a gente defende nessa igreja a sua leitura panorâmica da Bíblia, né? A propósito, já estou lá nos meios dos evangelhos, já estou, graças a Deus, bem adiantado, acho que até agosto já encerrei a minha leitura. Isso tem o seu lugar, o seu devocional também, mas o estudo detalhado do texto bíblico, para mim, é o complemento disso tudo, porque a gente descobre coisas, irmãos, que não tem como fazer de outra maneira. E nesse texto que eu acredito que é extremamente conhecido, que é o Sermão do Monte, nós tivemos muitas aventuras nesses 33 domingos, né? Todos esses meses, e que Deus esteja usando isso nas nossas vidas, é claro. Então, vamos orar e partir para a nossa jornada final, ok? Deus amado, pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre nós nesta manhã, que Teu Espírito venha tomar nossas mentes e corações para a edificação do Teu povo, para que o Teu povo ouça a Tua palavra e aprenda de forma prática algo que é inclusive parte do que vamos olhar na Tua palavra hoje. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão viajando, trazendo-os de volta em segurança, aqueles que estão enfermos, restaurando a sua saúde, e aqueles que estão trabalhando, dando-lhes um bom plantão, um bom domingo de trabalho. Que nós possamos, ó Deus, quando essas circunstâncias não nos afetarem, valorizarmos estes momentos preciosos de estar junto com o Teu povo, aprendendo a Tua palavra, louvando o Teu nome, crescendo juntos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o nosso texto hoje é o final do capítulo 7, o final do Sermão do Monte, versículos 24 até versículo 29, ok? Você vai precisar abrir a sua Bíblia, porque não temos slides hoje, vamos ficar olhando apenas o bonito logotipo da nossa igreja, ou logomarca, se você preferir. Eu não sei nem quando é que mudaram de uma coisa para outra, né? Mas outro dia me corrigiram que não se usa mais logotipo. E qual é exatamente a diferença? Mas tá bom. Eu só gosto de inventar as coisas, né? Não é mais funcionário, é colaborador. Sempre tem uma modinha nova para rebrand as coisas e a gente tem que seguir a modinha. Abriu já? Mateus 7, 24 a 29. Queria convidar os irmãos a nós lermos juntos, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve... Abriram, irmãos? Ou estão perdidos ainda aí, procurando? Vamos lá? Mais um pouquinho? Então vamos lá, junto agora, viu? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Muito bem, irmãos, nós vamos tirar desse nosso texto final 5 princípios para a nossa edificação, ok? Primeiro, a base da obediência define sua qualidade no quanto ouvimos a palavra de Deus. Começando no versículo 24. A base da obediência define sua qualidade
ela tem a sua qualidade determinada no quanto ouvimos, e eu botei aqui entre aspas na minha anotação, a palavra de Deus. Por quê? Ouvir, irmãos, nesse texto é tanto o ato de tomar conhecimento, quanto o ato de responder positivamente. Isso é esperado da fala de Jesus, isto é, o ato de praticar. Tanto que na sequência ele fala sobre isso. Não é uma opção. Eu sei que temos logo abaixo o contrário, mas é uma pressuposição de que esse ensino está sendo recebido. Essa é a ideia que o texto traz mais no original. É algo que de fato chegou à pessoa. Não é tipo assim, o que foi que você falou mesmo? A pessoa captou, a pessoa compreendeu aquilo que está recebido, certo? Então, porque frequentemente nós encontramos cristãos tentando fazer uma coisa sem a outra. Tanto ouve e não pratica, como tenta viver um tipo de vida sem estar ouvindo a palavra de Deus. Pastor, isso é possível? Sim, porque a gente sabe que até uma determinada extensão, o homem é capaz de decisões morais boas. Então, se fosse assim, todo mundo estava na pior das bagaceiras, na pior das vidas, na pior das decisões, até encontrar Jesus. Mas nós sabemos que muitas pessoas se convertem, ou são convertidas, se preferir, e a sua vida não está ruim na totalidade. Às vezes é uma pessoa que teve uma boa criação, ou às vezes é uma pessoa que apenas tem medo de fazer as coisas erradas e ser pega. Quer seja por uma força ou outra, quer seja por uma influência ou outra, pessoas são capazes de ter um bom perfil moral, um bom perfil ético, né? De tomar decisões honestas, de tomar decisões que às vezes a gente até é levado àquela fala bastante falaciosa que diz: rapaz, fulano é tão bom, só falta ser crente. Como uma pessoa então pode tomar decisões boas e tudo mais sem ter ouvido a palavra de Deus? Como eu falei, por causa de outras forças que atingem a sua vida. Então o nosso texto, meus irmãos, ele está falando de outro tipo de bom comportamento. Aquele bom comportamento, aquela boa índole, aquela boa ética, aquela boa moral, que é direcionada pela palavra de Deus. E qual é uma das diferenças que a gente pode pensar entre uma coisa e outra? Quando você não é fundamentado pela palavra de Deus, quando você não é motivado, alicerçado pela palavra de Deus para fazer algo bom, para ter um bom procedimento, para fazer a coisa certa, você é mais facilmente levado à vaidade e ao orgulho, porque aquilo nasce em você. Agora, eu não sei se você já percebeu, quantas vezes você já não teve uma boa atitude? Foi pedir perdão àquela pessoa que de fato você não queria. E você sabe que você está indo em obediência à palavra. Você sabe que você está indo por motivação e capacitação do Espírito Santo. Quando alguém chega, por exemplo, para você e diz: nossa, mas que coisa nobre da sua parte, você tem que automaticamente, se você for realmente honesto, corrigir: ah, meu querido, você não sabe como isso foi difícil. Se não fosse o Senhor, se não fosse a graça dele, eu não teria feito isso aí, não. Então, a diferença aqui no versículo 24 é alguém que está ouvindo a palavra de Deus, alguém que está tomando isso daí, isso começa a funcionar, como o texto diz, como base, alicerce, ou como a gente chama aqui no norte, de baldrame das suas ações. A melhor coisa que nós podemos fazer na vida, meus irmãos, é fortalecer cada vez mais essa base para depois poder construir em cima, né? Ter essa fundação tão bem feita, esse alicerce tão bem feito no binômio ouvir e praticar, que a minha vida começa a ser estruturada em cima disso e ninguém depois vai dizer assim: olha, tem uma rachadura na sua parede. Porque geralmente, irmãos, quando uma parede racha, o problema está na estrutura, na fundação. No nosso caso, o nosso tipo de construção aqui no Brasil, né, que não é de pedras como era muito no primeiro século, né, só pedra em cima de pedra ali, as paredes racham geralmente porque não tem não apenas o baldrame bem feito, mas vigas e colunas, que foi inclusive o que aconteceu na minha sala. Quando nós começamos há muitos anos atrás a mexer na casa, tinha uma rachadura, né, na parede, e aí eu perguntei ao meu sogro na época: como é que a gente resolve isso aqui? Porque eu tenho para mim que se a gente simplesmente tirar o reboco e colocar de novo, a rachadura vai voltar. Ele falou: exatamente. Aí ele falou que tinha que quebrar até o tijolo, colocar tipo uma espinha de peixe, é um vergalhão com vergalhões cortados assim, sabe? É uma espinha de peixe, como fosse.
e aí sim fazer tipo uma amarração ali, o termo que ele usou agora, eu lembrei, e aí até hoje a rachadura não voltou. Olha que coisa interessante. Eu não estou falando daquelas micro rachaduras da massa corrida, não, irmão. A rachadura era no tijolo mesmo, porque aquelas casas muito antigas de Boa Vista não tem coluna, só tem aquela cinta, né, ao redor, e não tem boa estrutura. A nossa vida, meus irmãos, segundo Jesus, é muito semelhante. E aí a gente bate na mesma tecla na nossa igreja que a gente sempre bate. Como que os cristãos conseguem viver sem uma constante influência da palavra de Deus? Como a gente consegue viver, meus irmãos, sem estar todo dia olhando o mapa do tesouro, o manual do fabricante, qualquer que seja a metáfora que você queira usar? E é impressionante como o que mais você tem hoje é cristão, é evangélico, né? Em que a gente está, diferente dos nossos irmãos da época da Reforma, ignorando ou ignorantes da palavra por nossa opção. Porque nós decidimos ignorar, que nós decidimos esse caminho. E muitos, na melhor das hipóteses, estão sobrevivendo de um racionamento da mensagem do domingo. E isso quando tem uma boa mensagem. Aí ele pega aquela mensagem do domingo e ele vai racionando durante toda a semana, certo? Lembrando aquilo que o pastor falou, o professor DBD falou e tal, mas durante a semana a Bíblia fica ali esquecida. Spurgeon tem essa frase que diz que há tanta poeira nas Bíblias dos crentes o suficiente para se escrever condenação. Ele não está brincando, porque eu tinha um parente que encontrava com ele no fim de semana para ir para a igreja, quando eu era adolescente, e literalmente ele pegava, porque ficava numa estante na varanda da casa, a gente pegava muita poeira, e literalmente tirava a Bíblia da estante, dava uma batida assim. Domingo passado ela foi para lá, até hoje, domingo de manhã, ficou ali. Eu creio que hoje ele não é mais assim, já adulto, né? Mas isso, meus irmãos, é complicado. Quais de nós não temos dificuldade para manter uma simples vida devocional tendo material de mão beijada na nossa mão? Quais de vocês não têm uma dificuldade de seus filhos só fazem um devocional se você ficar no pé deles? Isso demonstra o quanto nós não levamos a sério o versículo 24. Mas vai ter uma boa mensagem domingo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Porque eu creio que o que Jesus tem na sua mente por trás do que ele fala no versículo 24 não é algo esporádico, mas algo diário. Porque esse é o princípio que a palavra fala sobre ela mesma, sobre a sua utilização. Não é bem-aventurado o homem que assiste atentamente a mensagem positiva de domingo. Não é bem-aventurado o homem que faz a sua leitura anual panorâmica, né? Helicóptera, sim, rapidamente. Não. É bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o texto. E se tal texto existe, há um princípio muito bem estabelecido aí, que está por trás do que Jesus quer dizer aqui, desse ouvir em um tempo constante, em um gerúndio. A gente poderia até parafrasear, né? Portanto, aquele que está ouvindo as minhas palavras e as pratica. É mais o espírito do que Jesus está querendo dizer aqui. Então, meus irmãos, antes de nós continuarmos, você mais uma vez está diante de uma decisão. Você de fato tem compreendido o que é o meditar da palavra? Toma, por exemplo, o nosso estudo SBD. Um capítulo que você lê em 5 minutos. Nós levamos 33 aulas de mais de 1 hora. Tranquilo, nós devemos ter batido aí 45 horas, 50 horas examinando esse texto. E com absoluta certeza, ainda dava para tirar mais coisa daqui. Então nós temos que resgatar, meus irmãos. Nós estávamos conversando com o André e a Ju essa semana. A gente está falando da diferença da forma de pensar ocidental e oriental, né? Porque, ao que lhes parece, os Yanomamis, eles têm uma forma de pensar oriental, uma vez que a tese principal da antropologia é que esses povos ameríndios, né, da América vieram da Ásia pelo Estreito de Bering, né, lá no norte, onde o Alasca quase toca
na União Soviética, eu viajei agora no tempo, na Rússia, tem mais União Soviética? Não tem mais União Soviética. Lá com a Rússia, né? Então, ele fala dessa forma de pensar oriental. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que a Bíblia é um livro oriental. No que eu quero dizer isso? Claro que o Oriente tem essa forma de meditação que não é a bíblica, de quem que você esvazia a mente, não é isso? Não. Mente vazia, você já sabe a oficina de quem que é, né? Não. O oriental da Bíblia é a meditação aonde você interage com o que está pensando, com o que está aprendendo, com a sua vida. Você entrelaça com a sua vida. Essa é a ideia da meditação. O que isso tem a ver comigo? O que isso muda as minhas decisões? O que isso tem a ver? E detalhe, irmãos, é muito interessante isso. Um devocional que foi feito há 1 ano atrás. Certo? E nós já tivemos essa experiência com devocionais que eram de 3, 4 anos já. A gente comprava na Xepa, né, para pegar um preço melhor. E Deus soberanamente pegava aquele texto, aquele texto bíblico, aquele texto, e encaixava na sua vida, que parecia que aquele devocional tinha sido feito para aquele dia, de forma por encomenda. Então, como nós cremos, irmãos, radicalmente na soberania de Deus, esse texto tem um objetivo naquele momento que você está vivendo. E esse é o ouvir, esse é o alicerçar a sua vida na palavra. É nós colocarmos de tal forma que ela possa, de fato, interagir com aquilo que a gente está vivendo. Deixa eu terminar isso para seguir adiante, irmãos, falando de um outro detalhe. O nosso grande risco no lidar com a palavra de Deus é a departamentalização. O que é isso? É quando nós encontramos muita coisa, vamos chamar assim, espiritual para aplicar na nossa vida no texto, mas nós não compreendemos que, de fato, toda a nossa vida é espiritual. Então, é por isso que o camarada, ele olha aquele texto, ele chora naquele texto, ele faz todo tipo de comprometimento. Agora, eu vou ser esse crente que faz isso, que faz aquilo e tal, e ele é um péssimo funcionário, ou um péssimo patrão. Ele é uma pessoa insuportável no trabalho ou em casa, porque ele separou, as áreas da sua vida não se tocam, parece. É um certo tipo de bipolaridade, ou tripolaridade, ou quadripolaridade espiritual. Quando de fato, meus irmãos, o que meditamos na palavra de Deus precisa, e especialmente naquela área da minha vida, onde eu tenho lutado para ser a pessoa que eu deveria ser, para me comportar e para agir com a excelência e a ética, a moral e tudo mais, a docilidade, a bondade, viver de fato para a glória de Deus, onde quer que eu esteja. Então, essa prática, meus irmãos, essa base da obediência vai definir se a qualidade do que eu tenho ouvido, que eu tenho recebido da palavra de Deus, realmente está impactando a minha vida. Outra coisa importante, é interessante que ele usa essa palavra aqui, o homem prudente. Essa palavra, em algumas partes da Bíblia, também é traduzida por sábio. Porém, não é a palavra principal que se usa para sabedoria, que todo mundo sabe que é Sofia, né? Então, não é. Essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é realmente alguém que planeja de antemão. É alguém que vê antes. Então, de novo, nós não sabemos, irmãos, quais os problemas nós vamos ter daqui para o final da nossa vida. Você pode contar a sua biografia, né, passada, mas você não sabe como é que vai ser daqui para frente. Você não sabe o que o Senhor vai permitir, nem de bom nem de ruim. E como nós sabemos, contudo, como nós sabemos, Efésios capítulo 6 nos adverte sobre a armadura de Deus, que nós devemos vesti-la, se o dia mal acontecer, não, o texto diz, para o dia mal. Trata o dia mal como uma realidade a ser esperada. Ele não quantifica nem qualifica qual vai ser o dia mal, pode ser um diagnóstico, pode ser um outro tipo de má notícia, certo? Pode ser até uma coisa que na sua vida vai ter um impacto, na minha seria outra, ok?
Mas ele deixa claro que ele vai chegar. Então, meus irmãos, se ele vai chegar, é uma atitude prudente eu cuidar antes, eu preparar antes, na possibilidade, né, de que esse dia vai chegar. Na verdade, na probabilidade de que esse dia vai chegar. Agora, você já percebeu, irmãos, como nós somos geralmente bastante inconsequentes sobre os avisos que a palavra de Deus dá? Tal coisa vai acontecer se você fizer assim. Ah, será? Será realmente que vai acontecer? A gente não fala alto isso. A gente fala lá no nosso coração, na nossa consciência e com nossas ações. Quando nós não seguimos o conselho da palavra de Deus. Essa é a inconsequência que eu estou falando. Nós não pensamos no resultado, no que vai vir depois, certo? E aí no segundo versículo, ele vai dar os elementos que vão vir contra esta casa, certo? E testar os seus alicerces. Ele nos ensina o seguinte, em segundo lugar, os elementos de ameaça à casa são comuns e devem ser normalmente esperados. Então, muito apropriadamente, Jesus não usa, então vai vir um alienígena e tal, vai vir uma coisa extremamente improvável, não. Ele diz, chuva, rios, ventos deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces. Então, essa chuva, o transbordar de rios, os ventos, eles são elementos comuns na destruição de propriedade. E aí, quando eu estava escrevendo isso, irmãos, eu lembrei de um problema seríssimo que temos no Brasil. Eu não tenho dados e não tenho necessariamente as informações para dizer se isso acontece em outros lugares do mundo, mas todo verão, verão chuvoso que a gente tem no Brasil, né? Você tem notícias de gente que ficou desabrigado ou até o pior, que ficou soterrado. Mas quando você vai verificar, então, por exemplo, vou tomar o que aconteceu na região serrana do Rio alguns anos atrás, que foi uma coisa horrível, centenas e centenas de pessoas morreram. Nós tivemos em uma cidade que é da onde minha mãe é natural, perto de Petrópolis e Teresópolis, chama-se São José do Rio Preto, no Rio de Janeiro, e aí meus parentes falaram assim, olha, mostraram o rio onde eles viam os corpos descendo. Como se fosse um pedaço de tronco, assim, de pedra ou de pau passando. Você passava, não era um, dois, não, são os corpos vindo juntos, arrastados das cidades mais altas, Petrópolis e Teresópolis. E vi a casa de um vídeo da mulher que foi arrastada, até tentou pegar o seu cachorro, o cachorro se assustou, a mordeu. Essa mulher foi içada pela lateral por pessoas que também são próximas da minha família. Você vai lá, tem outra casa no lugar. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. Não pode chamar favela. Desculpa. Naquele lugar que não pode chamar de favela, mas é uma favela, o cabra vai e constrói a casa ou o barraco dele, literalmente com 60, 70% da casa suspensa, quase caindo na inclinação, com palafitas, com coisa e tal. E aí vem a chuva, começa a tirar a camada de terra de baixo, e aí vem o desespero, a tragédia, que essa sim a gente lamenta muito. Mas não é exatamente alguém que vê o provável que vai acontecer na sua vida e diz, ah. E aí, claro, há todo tipo de racionalização, irmãos, do porquê fez assim. Mas eu não tinha onde morar e tal. Bem, algumas das pessoas agora não precisam mais de lugar para morar. Infelizmente, a tragédia o escolheu. Porque isso, irmãos, é uma realidade da nossa vida. Eu não quero tratar de problema imobiliário aqui. Quero tratar de como a gente brinca com princípios bíblicos. A Bíblia diz, não vá. E a gente vai. A Bíblia diz, vá por este lado. E a gente opta pelo outro. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia tem uma das terminologias dela, é cânon. Que a gente já explicou em outras aulas aqui na igreja, que o cânon era uma vara de medir. Então, quando você pega, inclusive minha trena estava aqui, agora está no carro. Você pega uma trena, certo? E mede 1 metro. Aí, se você tiver um amigo que trabalha na NASA,
e eles vão para a Estação Internacional Espacial lá, e você levar a mesma trena, o metro vai continuar sendo um metro. Se for para a Lua, vai a mesma coisa. Se tivermos colônia em Marte um dia, vai continuar sendo um metro, porque é uma medida absoluta. Ela não é eu não sei, eu não estou sentindo que isso é um metro hoje. Não, os sentimentos pouco importam. Vai continuar sendo 100 centímetros, vai continuar sendo um metro. A Bíblia, meus irmãos, ela é tratada de vara de medir, porque, presta atenção, irmãos, ela é a única referência absoluta de verdade. Única. Essa é a razão, inclusive, um dos argumentos mais usados do porquê é ilógico você querer ser ateu e, ao mesmo tempo, defender uma noção de certo e errado. Baseada em quê? Porque há 100 ou 200 anos atrás, na maioria dos países, divórcio era uma coisa completamente impensável. Hoje se divorciar é mais fácil do que casa, porque casar tem que esperar as proclamas, tarará, tarará. Divórcio, se não me engano, sai. Vai lá, rapidinho o cartório resolve. Quantas outras coisas, meus irmãos, eram inimagináveis e depois foi mudando. Hoje, quando a gente fala de escravidão, é um conceito, né? Nossa, o pessoal do politicamente correto, do social, fica uma viagem no tempo. O conceito de escravidão ele variou ao longo do tempo, inclusive essa é a explicação que a gente encontra sobre a presença de escravidão no mundo antigo, né? Que não tinha nada a ver com o que aconteceu há 150, 200, 300 anos atrás, particularmente com povos africanos. Então, quando você vê, o conceito mudou. Então, se ele mudou, qual deles estava certo? Não, certo é agora. Será? Porque também há muitos anos atrás, a ideia de você encerrar a vida de uma pessoa só porque ela não era uma pessoa perfeita era inimaginável. Países hoje de primeiríssimo mundo estão defendendo a eugenia. Faz o exame, hoje, até de DNA você consegue do feto e descobre que tem, por exemplo, a síndrome de Down. Uma síndrome que, diga-se de passagem, irmãos, não define apenas pela sua presença a qualidade da vida da pessoa. Tem pessoas com síndrome de Down hoje que são profissionais formados até com mestrado. Não é a maioria? Provavelmente não, mas não define. E mesmo que definisse, o aborto está sendo autorizado porque a criança está com síndrome de Down. Fala isso para o seu bisavô. Ele ia falar, como é que é a história? Então, como que o ateu, a parte da verdade, a parte da régua de medida da palavra de Deus, como ele vai dizer isto é certo ou isso é errado? Como é que o mundo vai fazer, meus irmãos? Eu não acredito que vamos chegar lá. Se nós chegarmos a 20 bilhões de pessoas, estamos na faixa dos 8 e pouco, não é isso? Quase 9. Já pensou? 20 bilhões de pessoas estivessem vivendo no país, no Brasil, no planeta. Certamente, algum gênio, porque sempre tem, meus irmãos, um argumento palatável, um argumento aceitável do porquê fazer alguma coisa. Ele ia ter algum argumento de algum tipo de controle populacional que, com certeza, nós hoje veríamos como antiético, antimoral, anticristão até. Mas talvez lá em 2050, 2070, 2080, seria completamente plausível de se fazer. Ponto aqui, meus irmãos, já explicado suficientemente, é que se essa é o meu único sistema para medir a verdade, se a palavra de Deus é sistema, e ele me avisa do perigo dos ventos, da chuva, dos rios transbordando, eu tenho que abrir mão, largar a minha inconsequência e dizer, realmente, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Porque os inimigos, as ameaças, meus irmãos, elas são conhecidas e mesmo sabendo muitas vezes que vamos ser expostos a elas, não fazemos nada e deixamos a nossa casa exposta. Deixamos a nossa casa vulnerável. E eu quero puxar a fila aqui, meus irmãos. Quantas coisas eu gostaria de voltar no tempo
e ter reforçado o alicerce da minha vida. Quantas coisas eu gostaria de ter voltado no tempo e ter percebido o barulho das águas, o barulho do vento, estar preparado para ser atingido por essas coisas, e algumas vezes eu não estive. Muitas vezes, meus irmãos, alguns momentos que nós vivemos de tristeza, de desânimo, disso tudo, também é fruto desse mau preparo, de não termos preventivamente fortalecido a nossa vida para que aquilo não acontecesse. Você com certeza já deve ter ficado impressionado ao ler a vida do apóstolo Paulo, a ler a vida de uma biografia, né, de um desses homens de Deus, e dizer assim, rapaz, como é que esse camarada passou por isso? Eu não lembro agora se foi o Calvino exatamente, mas o Calvino também passou por isso, mas teve vários desses homens que perdiam um filho após o outro. Calvino mesmo, se eu não me engano, chegou ao final da sua vida, nem mais esposa nem filho tinha, porque já tinham todos morrido. Hudson Taylor perde um filho, sua esposa absolutamente enlouquece, perde a esposa, e você ainda tem a história dele contando exatamente aquilo que a gente conhece. Como é que funciona isso? O que que tem no cérebro dessas pessoas que parece que elas são calafetadas, elas são, passou um isolante, um impermeabilizante ali, que essas circunstâncias não lhes afetam? Eu não acho, meus irmãos, que seja alguma coisa humana, nem biológica, do ponto de vista neurológico, mental, não. Eu creio firmemente que o ponto está aqui. Como nós vimos na mensagem de Tessalonicenses, o que leva dois homens com as costas lanhadas? Porque, irmãos, eu nunca vi um. Claro que é filme, mas mostrando o chicote, né, as chicoteadas, e a pessoa. Pronto, já levou suas 20 chicoteadas, como é que tá? Tô bem. Tá ardendo um pouquinho. Não, o cara sai um trapo, levando cicatriz para o resto da vida. E se deu a sorte de serem poucas, tem que agradecer, porque senão até podia ter uma lesão de pulmão, uma coisa assim. Como é que o texto mostra então para nós, irmãos, a atitude de Paulo e Silas? Irmãos, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso ministério missionário, porque nós vamos para um spa nas ilhas gregas, que aliás são lindíssimas. Vocês naquela época tinham aquelas casinhas brancas, aquele mar azul, né? Vamos lá para um spa, depois a gente continua aqui a nossa caminhada. Você não sabe, né? Deus entende. Não, de fato, se ele falasse assim, olha, a gente deu um tempo, tal, Deus entende, com certeza. Mas o que que tem esses homens? Que ato contínuo. Graças a Deus a mãe de Paulo acho que nem era viva, eu queria ficar louca. Meu filho, vem para casa. E tal. Eu me lembro uma vez que estava passando as crises na igreja anterior, né? Meu pai, meu filho, entrega esse ministério, volta aqui para o Rio de Janeiro. Não falta igreja aqui. Aquela super proteção, né? E ninguém tinha me açoitado, ninguém tinha feito nada disso comigo. E já tinha essa ideia de proteger. A mãe de Paulo ia ficar com a mãe de Silas. Bem, Eunice, não a minha, de Timóteo. Graças a Deus o filho dela não entrou na peia também, né? Porque senão ela ia ficar também, pelo menos não dessa vez que a gente saiba. E aí, meus irmãos? E aí, poucas coisas acontecem comigo e eu me desintegro. Eu me desmancho. E a explicação, meus irmãos, está nisso, porque eu não tenho esperado de forma preparada pelos elementos, as ameaças que a palavra de Deus diz que vão vir contra a casa. É normal vir contra nós. Talvez não seja tão normal como alguém que está em uma área de risco, né? Uma área de inundação, numa área de
que a terra desce e tal, né, encosta desce, claro. Mas ainda assim é esperado que isso vai acontecer. Mesmo que você esteja uma casa num lugar muito plano, se não estiver bem alicerçado, vai sofrer as consequências. Terceiro princípio aqui, meus irmãos, versículo 26. A base da a base da desobediência não é de ignorância, mas de falta de praticar o que se sabe. Então perceba que no versículo 26, Jesus fala: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, ele foi a EBD, ele foi a mensagem positiva ao culto, ele fez devocional, ele fez tudo. Então a base de um alicerce fraco não é porque ele não conhece. Eu até acho, meus irmãos, desculpe, eu até creio que funciona muito nas nossas vidas a misericórdia de Deus aplicada diante da ignorância. Pastor, seguindo essa tese, não era melhor ficar ignorante? Não, deixa eu continuar por quê? Porque a ignorância tem outros malefícios, certo? Eu me refiro à cobrança de Deus é menor diante da ignorância. Mas ainda assim, o ignorante dos princípios da palavra de Deus vai sofrer outras questões. Ele vai cometer outros erros por desconhecer o que a palavra de Deus lhe orienta a fazer. Me refiro às coisas mais específicas e miúdas, né? Porque no grande plano das coisas certas e erradas, nós de fato sabemos o que devemos fazer. Mas o ignorante, ele vai sofrer no dia a dia, por quê? Porque ele está passando, por exemplo, conflitos no seu casamento, ou com a família, ou com colegas de trabalho, pouco importa. E ele não tem se alimentado da palavra para poder aprender como se relacionar com as pessoas. De novo, meus irmãos, quando eu digo como se relacionar com as pessoas, ninguém foi criado uma caverna por lobos, viu? Todo mundo sabe o que é ser cortês ou não. Mas por que a gente não é? Uma decisão carnal, pecaminosa. A palavra de Deus vem, né, e nos reeduca para termos o procedimento que deveríamos ter. Ela nos traz de volta ao caminho. Ela traz a medida certa para que eu possa me portar. Quantas vezes você teve uma atitude ruim, e aí logo a palavra de Deus surgiu ali num devocional, ou num livro, numa música, no que seja, numa mensagem, e você relacionou, isso aqui está direitinho caindo com o que eu estou vivendo lá no meu trabalho, eu tive um problema com o meu colega lá, e realmente eu preciso resolver isso aí. A palavra de Deus entrou para corrigir. O ignorante, meus irmãos, continuaria agindo errado e achando que está certo. Ou mentindo para si mesmo que está certo. Sem a correção da palavra de Deus, ok? Então, a ignorância tem outros problemas. Contudo, o que o nosso texto está falando, meus irmãos, é que a base da desobediência é muito mais de algo que eu tenho sido instruído. E ainda assim continuo procedendo no erro. E aí eu preciso parar agora e perguntar, Senhor, aonde eu tenho construído uma base, um alicerce rachado, baseado na desobediência, do ouvir e não praticar, do ouvir e ignorar, e não atentar para aquilo. E aí cada um de nós, meus irmãos, precisa olhar, inclusive ser sincero, que algumas coisas que nós temos, colocado diante do Senhor, já era anunciado. Senhor, eu estou passando por isso. E é como se Deus dissesse para nós, e você esperava o quê? Você buscou isso. Você plantou isso. As ameaças eram conhecidas. Você não era ignorante da palavra de Deus, mas resolveu agir na contramão daquilo que deveria ser feito. Então, meus irmãos, uma das piores coisas naquilo que a palavra de Deus ensina é que não há de fato algo novo. Piores entre aspas. Especialmente depois de algum tempo, irmãos, praticamente tudo que ouvimos é uma reciclagem daquilo que Deus já nos falou. Você quer ver só? Tivemos uma conferência há um mês e pouco atrás.
E eu continuo achando que foi uma ótima escolha o preletor que nós trouxemos. Mas eu sentado ali ficava pensando assim, isso aí estava lá na mensagem de Gênesis. Isso aí estava lá na mensagem de Tessalonicenses. Ah, isso aí foi do Sermão do Monte. Isso aí. A diferença é que eu falei 6 e ele falou meia dúzia. O que de fato deveria acontecer em qualquer igreja. Porque, número um, se um pregador fala coisas que a igreja não tem ouvido, aí o problema é esse cara aqui. Agora, número 2, se o pregador fala uma coisa que a igreja nunca ouviu e nunca ouviria, porque é novidade, o problema é o que está falando coisa. Porque não existe nada novo. A utilidade, meus irmãos, de conferência como nós promovemos, ou de qualquer outra coisa, é revisitarmos a mesma verdade de um novo ângulo, certo? Inclusive com uma nova voz. Já me perguntaram, por exemplo, nossa, mas como eu comentei que a gente tinha um grupo de pregadores aqui na igreja, né? Tem até um grupo no WhatsApp, a gente coloca algumas informações ali, e todos eles agora vão participar do Prega Palavra, alguns já estão terminando a atual turma. E aí já me perguntaram, mas o senhor não tem um certo receio, não, de diversificar isso tudo? É aquele tipo de pessoa, meus irmãos, que o pastor que é tão inseguro que ele tem medo de competição. Quando o meu pensamento, meus irmãos, é exatamente o pensamento que Moisés fala lá, quando o pessoal está profetizando lá no meio do arraial e não estava junto ali no tabernáculo quando eles estavam ungindo os líderes, lembra? Moisés, tem um camarada fulano e Beltrano não vieram aqui para o tabernáculo e estão profetizando lá no meio do arraial. Qual a resposta de Moisés? Alguém lembra ou não? Quem dera todo Israel profetizasse. Porque ali naquele caso, meus irmãos, o Espírito tinha vindo sobre os líderes apontados para que eles dessem sabedoria para dirigir o povo. A comprovação disso era aquele sinal, né? Vamos chamar assim, aquele Atos 2zinho ali, que Deus promoveu para que o povo testemunhasse que estava autenticando a vida daqueles líderes. Agora não lembro quantos eram, mas enfim. E aqueles dois, por algum motivo, né? Não sei, a esposa estava doente, estava levando o cachorro para passear, não sei. E aí eles não foram. E ainda assim, Deus os buscou lá no meio do arraial. E por que, irmãos, precisamos ter também essa diversidade? Número um, porque senão está já morrendo de estafa. A pessoa, todo fim de semana, está me dividindo em pregar aqui, pregar na congregação, esse tipo de coisa. Então, na nossa vigília agora, nós tivemos 3 ótimas meditações. Irmão Render, irmão Thales, irmão Tiago trouxeram. O que, de novo, eu ia ficar doido, tendo que, na semana, ter que preparar 3 meditações para a vigília. Ontem preguei aos jovens numa outra igreja. A IBD é o culto da noite, fora os aconselhamentos que fiz durante a semana, o boletim que eu escrevi, e daqui a pouco, cadê o pastor? Não, morreu. Morreu. Foi-se. Por outro lado, meus irmãos, temos condição de ouvir as mesmas verdades que, de novo, nada novo foi falado na nossa EBD, mas eu gostei muito de ouvir novamente. Porque nós precisamos tirar o pó, a teia de aranha de determinados princípios que nós já ouvimos. E, digamos assim, reativá-los na nossa vida. Porque desobedecemos aquilo que nós sabemos ser o certo, ao que realmente nós já conhecemos. Então, meus irmãos, o argumento eu não sabia simplesmente não vai colar diante de Deus. Eu não sabia que eu devia desviar esse dinheiro aqui do meu patrão. Como que eu não sabia? Eu não sabia que eu não devia ir para a cama com a minha namorada. Não, tadinho. Eu não sabia que eu devia mentir para os meus pais. Eu não sabia, nada disso vai colar. O quê? Esse era o comportamento que eu deveria ter no meu casamento? Eu não sabia.
Sério. Você foi parido numa caverna criado por lobo? Não, né? Não, nada novo, irmãos. Ah, pastor, então vamos entregar o aluguel, economizar uma grana e vamos para casa. Não dá. Porque como a gente viu abundantemente, eu preciso ser relembrado das velhas verdades que eu insisto em esquecer. Então, a ignorância, meus irmãos, não tem papel nisso. E eu preciso é, retirá-la completamente, né? E substituir pelo conhecimento que vai me ajudar a ter uma base verdadeira. Quarto princípio. Há uma grande falta de prudência em não se esperar pelo óbvio. Revisitando um pouquinho do que já falamos antes, no versículo 27 ele vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Tem um número de humor antigo em que a pessoa diz assim: o pessoal tem uma mania de achar que é mais nobre morrer em situações estúpidas, porém que são assim glamorosas. Tipo assim, o meu marido morreu, eu estava escalando o Everest, morreu, mas foi no Everest. Como se ele tivesse fazendo uma grande coisa da sua vida, tal, né, uma coisa extremamente perigosa e morreu. Aí o humorista fala: o normal é morrer. Se você vai fazer uma coisa dessa. Há um tempo atrás, tristemente, faleceu também um dublê aqui no Brasil. E aí o repórter falou assim: ele já havia feito esse stunt, né, esse número perigoso, dezenas de vezes. Em comparação, eu nunca fiz nenhuma vez e eu estou vivo. Porque o normal, a probabilidade cada vez maior é que uma hora uma corda ia dar errado, aquele mosquete, né, ia falhar. Alguma coisa ali não ia funcionar e ia acontecer o que de fato, infelizmente, aconteceu. Tipo Tom Cruise. Se você um dia falar que ele morreu no set, você diz: uma hora, o camarada acabou de fazer 60 anos, continua fazendo os instantes deles em vez de deixar para os profissionais. Tá arriscando demais, né? E a nossa vida, irmãos? Bem, nós não temos um dublê para fazer as coisas perigosas por nós, é óbvio. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, as coisas vão acontecer na nossa vida. Então já pensou, aquela pessoa que fala assim: eu não consigo imaginar se alguma coisa acontecer com você, tipo falando pro cônjuge, né? Ou, ai, fulano perdeu seu filho, não consigo imaginar se isso acontecesse comigo. Perigoso. Muito perigoso. A expressão me comunica que a pessoa acha que ela está imune às coisas comuns aos seres humanos. Eu concordo que é antinatural perder-se um filho em comparação a perdermos os pais por causa da lógica da vida, não é isso? A vida é assim. Mas eu acho que tem gente que, inclusive, nesse ponto, não consegue imaginar nem que o normal da vida vai acontecer consigo. E aí, quando até o anormal acontece, não estamos preparados. E, de novo, irmãos, quando eu falo essas coisas, eu não estou desfazendo da dor que acompanha. De maneira alguma, Jesus sabia o que ia fazer com Lázaro e diante do impacto que a morte tem em pessoas queridas, principalmente Maria e Marta, você tem o texto que você conhece, 2 versículozinhos. Jesus chorou, 2 palavrinhas. Ele chora, meus irmãos, porque ele sabe que a dor da separação é real. Até mesmo para alguém, como é que diz a irmã de Lázaro? Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Ela tinha a esperança da redenção, da ressurreição, melhor dizendo, porque faz parte da fé judaica também, da fé em Deus, certo? Está lá no finalzinho do livro de Daniel. Daniel, você vai descansar, nos últimos dias você ressuscitará para receber a sua recompensa. Isso faz parte da doutrina teológica do Antigo e do Novo Testamento. Ainda assim, a dor era verdadeira. Mas, meus irmãos, eu quero repetir mais uma vez: nós precisamos estar preparados para o pior cenário possível. Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vemos um mundo, meus irmãos, onde a tragédia não acontece só na televisão. Onde o problema não é só na vida dos outros.
A gente não está assistindo um filme da realidade sentado confortavelmente com pipoca num sofá. Nós estamos dentro dessa realidade. Inclusive, isso é a razão porque nós devemos nos compadecer. O que é a ideia de compadecer? É sofrer junto com. Sabendo que a dor do meu próximo, irmão em Cristo ou não, poderia muito bem ser a minha. Então, se poderia ser a minha, eu a tornarei minha. E vou sofrer junto. Com o advento da internet, meus irmãos, ficou, eu creio que seja principalmente por questão de comunicação, cada vez mais a gente recebe essas informações, né, de pessoas que a gente não vê há muito tempo. Aí tá muito doente, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é? Antigamente a gente ficava sabendo, se ficasse, muito tempo depois. Um colega meu de seminário soube que o pai dele tinha falecido em Angola 4 ou 5 meses depois. Isso é 1993, 94. E até a notícia chegar lá do interior, na capital, em Luanda, e poder chegar lá no Brasil, demorou 3, 4 meses, sei lá quanto tempo. Hoje, 2 palitos a gente, vamos orar pelo fulano, porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Isso tem servido, meus irmãos, para a gente ver como que, de fato, uma vez que a nossa aldeia está aumentando, né? Agora é mais global, como de fato o sofrimento humano está muito perto da gente. Isso deveria dar a mim e a cada um de nós essa percepção que não esperar pelo óbvio, pelo provável, muito mais do que possível, é uma tremenda falta de prudência. Mas, infelizmente, a maioria de nós, meus irmãos, coloca a tranca na porteira depois que ela já foi arrombada. Pois já passaram por lá. Isso é uma coisa, meus irmãos, factual, triste das nossas vidas práticas, do dia a dia, das coisas, né? Quanto também da nossa vida espiritual. Essa é a parte onde Jesus termina falando sobre essa metáfora, essa parábola até da casa construída. Eu quero encerrar, meus irmãos, sugerindo que você aprecie o valor, você aprecie a profundidade desse texto. E como ele serve da parte de Jesus para essa multidão. Jesus está diante de uma multidão, é bom lembrar que não é discípulos, né? A ideia de seguidores aqui de Jesus na multidão é uma ideia muito mista. Porque essa multidão é a mesma que vai, em parte, abandoná-lo lá em João capítulo 6, né? Porque não gosta aí mais do discurso dele, negócio de comer carne, beber sangue. Enlouqueceu. Estava indo tão bem, multiplicando pão e peixe, agora fica com essa história. Essa é a mesma parte da mesma multidão, irmãos, que depois, bem depois, vai pedir crucifica-o. Então, o alerta de Jesus aqui é muito pertinente, porque era uma multidão muito mista. Isso aqui é uma ótima mensagem evangelística, inclusive. Se você está num grupo misto, você pode pregar isso aqui e dizer assim, olha, e aí você explica para esse pessoal misto o que é ouvir o evangelho, o que é ouvir a palavra de Deus. O que é a mensagem ser recebida e o que ele precisa fazer com essa mensagem, certo? Então, é um texto muito importante para a nossa meditação, para o nosso crescimento. Aí, seguindo adiante, meus irmãos, só um minutinho que eu lembrei que é uma coisa extremamente importante. E no resto da sessão nós chegamos nesse desfecho que já não é mais o Sermão do Monte. É bom atentar que os versículos 28 e 29 são notas editoriais de Mateus. Quando ele fala, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse é uma nota editorial de uma testemunha ocular. Mateus estava lá, né? Ele era um dos 12, ele é um dos 12,
Ele estava lá presenciando, então ele não está falando, olha, alguém me narrou isso daí. Ele está dizendo, eu vi como a multidão respondia ao ensino de Jesus. E aí que eu quero começar, meus irmãos, sobre o impacto que esse sermão, né, é o mais longo sermão de Jesus, teve nesse povo. O maravilhar com as coisas de Deus não necessariamente significa que a partir desse momento as multidões começaram a seguir a Jesus da maneira correta. Existe, meus irmãos, um deslumbramento com as coisas de Deus intelectual. O pessoal costuma dizer, irmãos, que a distância entre o céu e o inferno é de 1,5 palmo. Já ouviu essa? É a distância entre o cérebro e o coração. 1,5 palmo. É óbvio que o nosso coração é apenas um músculo que bombeia sangue, mas a ideia aí é metafórica, né, da ideia das intenções. Talvez está usando o coração no ponto de vista que a gente viu tanto com Ted Tripp, né, que é o centro de quem nós realmente somos. Enquanto que, por mente, por cérebro, ele está falando apenas de uma percepção daquilo que foi ensinado. Eu entendi. E eu compreendo muito isso daí, meus irmãos, porque pensar qual experiência aqui seria melhor de algumas. Eu tive uma experiência uma vez lá em Atibaia, que eu não lembro nem porquê, mas eu entrei numa loja. Eu estava com tempo para matar, esperando algum compromisso. As idas à cidade na minha época eram muito raras, mas eu estava lá resolvendo várias coisas e eu entrei numa loja e comecei a puxar assunto com o proprietário. Ele era advogado, né? E aí eu aproveitei esse, digamos assim, esse fator Melquisedeque da profissão dele. E aí eu comecei a explicar para ele, diante das perguntas dele, como que a doutrina da justificação tem uma ideia de tribunal, tem uma ideia forense, de fórum, uma ideia legal, de direito, certo? Nós somos réus e somos declarados justos, apesar da nossa culpa. E aí eu expliquei tudinho, e aí expliquei rapaz, naquele dia que você fica assim, pô, bom trabalho, porque eu fiz tudinho como diz o figurino. E aí que é a prova, meus irmãos, de que você pode fazer todo esforço, você pode dar uma aula de evangelho, mas ainda assim o Espírito Santo é que decide o que vai fazer. E alguém pode chegar assim e dizer assim, Jesus te ama, arrependa os seus pecados, muda a sua vida, e a pessoa já se joga no chão já chorando. É incrível. Por isso que o nosso papel é pregar. Mas eu tentei fazer o melhor que eu poderia diante daquele advogado, dono da loja. E aí no final ele fala assim, olha, nunca alguém me explicou a Bíblia desse jeito. Aí eu falei, é mais do que a Bíblia, eu estou explicando o que é o Evangelho, o que é a diferença entre vida e morte, vida com Deus e vida sem Deus. E detalhe, ele não era ateu, viu? Era uma pessoa que cria em Deus, certo? Aí você deve estar pensando ali, pronto, pastor, saí daquele dia com mais um irmão e já indicou a primeira igreja batista de Atibaia ali para ele e tal. Queria eu. Incrédulo encontrei, incrédulo deixei. Entendi tudo. Mas e aí? E aí ficou aí. Falei para ele da necessidade dele tomar uma posição diante disso. Ele disse, mas hoje não. Eu falei, só que um detalhe. Mais um, na verdade. Número 1, você já está tomando uma posição. Sua posição é não. Eu não quero a oferta de graça que Jesus me oferece na cruz do Calvário, perdoando os meus pecados e cancelando a minha dívida. Aí eu fiz um rápido recapitulação do que havia falado em resumo. Você já está dizendo não. Segundo problema, você não sabe durante quanto tempo essa oferta vai estar sobre a mesa. Porque ela só está sobre a mesa para você até o seu último momento de vida. E eu não sei se jamais vou lhe encontrar. Você pode ser a última vez que você me vê, depois você vai ouvir que aquele rapaz que esteve aqui contigo, aquele rapaz bonito, de 22 anos, esteve aqui contigo, morreu. Pode ser a última vez que a gente se vê. Irmãos, nada. Eu já estava quase me convertendo de novo, mas o camarada, nada. Nada, nada, nada.
Porque ele ouviu, compreendeu direitinho as palavras, mas preferiu construir sobre a areia. Deus permita, né, que tenha mudado isso na vida dela de alguma maneira, mas o ponto, meus irmãos, é que ele ficou maravilhado. Não é interessante isso? É por isso que eu não impressiono muito, meus irmãos, quando algumas pessoas dizem, pastor, hoje a mensagem... Tem alguns até que são cautelosos assim, não, o senhor sempre, eu sempre gosto do senhor prega e tal, mas hoje, rapaz, tem que moldurar essa mensagem e tal. Aí tu fica perguntando lá no cantinho do cérebro, tá, e aí? E aí? Porque eu já me vi nessa posição, meus irmãos, tanto com mensagem, ou com um livro. Porque a dureza e a cauterização do nosso coração, meus irmãos, pode transformar a mais bela pregação, a mais bela teologia em algo... Quantas vezes a gente canta hinos, particularmente hinos, né? Tem alguns cânticos, claro, que a gente inclusive tem selecionado na nossa igreja, que são profundamente bíblicos e teológicos, claro, mas às vezes você canta algumas coisas, fala algumas coisas das verdades do Evangelho e é como se estivesse lendo uma receita de bolo, uma lista telefônica. Eu tinha uma professora, meus irmãos, antes dos adolescentes, nos juniores, né? Ainda é viva essa irmã. Que, rapaz, eu sempre gostava quando ela ia ler a Bíblia. Porque quando ela ia ler a Bíblia, meus irmãos, parece que você estava lá dentro. Ela pegava um Salmo 73, abri aqui rapidamente, porque já estava na vigília aberta, né? Não era assim, ó. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase... Ah, não. Ela declamava. Só a leitura dela já edificava. Era impressionante. Eu não sei nem imitar, irmãos. Mas desde então eu fiquei pensando como que a minha leitura, particularmente a leitura pública, de algo extremamente precioso, não pode botar as pessoas para dormir. Precisa comunicar o valor, a beleza, a preciosidade, não só do texto em si, porque particularmente os salmos são poesias, né? Mas da mensagem, daquilo que a gente está lendo. Porque você pode estar recitando João 3,16, meus irmãos. E eu recomendo que você sempre reforce o tanto. Porque Deus tanto amou o mundo. Porque ali reside a nossa esperança. Ali reside a cura para o nosso maior mal. Esse aspecto, meus irmãos, de maravilha, que se nós não tivermos para com a palavra de Deus, e não tivermos de uma maneira ainda mais profunda, a gente pode estar mal posicionado nessa multidão. Como aquele pessoal que saiu dizendo, rapaz, olha só, olha esse ensino com autoridade, mas a sua vida continua a mesma coisa. Nosso último princípio, meus irmãos, é o seguinte: o maravilhar com o ensino de Jesus não nos dá automaticamente uma vida na rocha. Uma coisa não está ligada à outra. Porque, caso contrário, Jesus poderia não ter falado a sessão de 24 a 27, uma vez que todo mundo já estava automaticamente maravilhado, e não precisava dar esse alerta que ele deu aqui. Uma coisa não está ligada com a outra. Então, como resultado deste sermão, as multidões de pessoas que seguiam a Jesus ficaram maravilhadas com seus ensinamentos. Jesus acabara de demonstrar as inadequações, né, como não se aplicava o sistema religioso dos fariseus. A justiça que eles conheciam não era suficiente para entrar no reino que Jesus estava anunciando. A justiça dos fariseus, né?
A autoridade de Jesus foi o que o surpreendeu, pois ele ensinou como um mensageiro, como um porta-voz de Deus, alguém que tratava a verdade como ela realmente deveria ser tratada, e não como os mestres daquele tempo. Estavam simplesmente, irmãos, passando que refletiam algo que refletia a autoridade da lei, mas na verdade era algo corrompido, manipulado, como a gente já viu tanto aqui. Eles pegaram aquilo que havia sido ensinado e criaram sua própria interpretação em cima e passavam isso adiante. E pior, não viviam. Então, o contraste aqui entre Jesus e os líderes religiosos ficou ainda mais pronunciado do que nunca com a última parte da nossa mensagem, tanto do trecho de hoje como do trecho logo acima, onde Jesus fala, vocês precisam entender, ouvir e viver aquilo que vocês estão fazendo. É como se Jesus estivesse dizendo, irmãos, não como alguém que a gente conhece. Não vou citar nomes aqui, mas apontando para os fariseus e para os escribas. Esse contraste que Jesus quer. Para que esse povo pudesse reconhecê-lo como Messias, eles precisavam, irmãos, ser desintoxicados do ensino farisaico. Aliás, meus irmãos, isso aqui é um ótimo pensamento. O mau ensino bíblico, preste atenção, quer proferido ou quer recebido, é uma das coisas piores que você pode fomentar na sua vida. Fermentar na sua vida. Não tenha dó nem piedade de diante do ensino da palavra de Deus. Não é sublinhar, deixa eu examinar isso aqui para ver depois se está certo ou está errado. Não, verificou que está errado, porque o ensino da palavra está confrontando aquilo lá, risca da sua vida. Eu já tive a oportunidade várias vezes de conversar com irmãos e dizer assim, irmão querido, você disse tal coisa, você escreveu isso, você postou aquilo, mas isso não corresponde com a palavra de Deus. Me permite? Aí eu escrevo o que é realmente. Aí vem coisas como, mas eu acho que há essa outra interpretação também. Como duas coisas podem ter duas interpretações? Desculpe, uma coisa pode ter duas interpretações. Especialmente como uma delas não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. É subjetivo, vem da mentalidade de alguém ou que ouviu de terceiros. Mas por que essa pessoa não aceita, meu irmão? Porque ela não quer aquilo que de fato a palavra de Deus está objetivamente falando para ela. Ela prefere viver na suposição, naquilo que ela está inventando na sua cabeça. Isso tudo está de novo. A pessoa está maravilhada com a palavra de Deus, mas ela não está sendo afetada de forma alguma. Ela está maravilhada com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, falando e tudo mais, mas isso não está afetando o seu coração, não está afetando as suas decisões, e aí o contraste vai ficando maior e maior e maior, porque ela vive um arremedo de vida, tal como os fariseus, tal como os escribas. Agora vamos ser sinceros, irmãos. Qual de nós temos buscado imitar fariseus e escribas do Novo Testamento? Eu acredito que ninguém. Não de sã consciência, não como projeto de vida. Qual o seu sonho espiritual, meu irmão? Eu queria tanto ser como os fariseus. Nunca você vai ouvir isso daí. É da série Coisas que você nunca vai ouvir um crente falar. Da boca, audivelmente, certo? Que Deus nos permita, irmãos, que nós não procedamos assim circunstancialmente, vivencialmente. Negamos que queremos viver como eles, mas de fato estamos vivendo. Então, essa semana, como é que a gente pratica isso aqui, queridos? A começar com o que ouvimos essa manhã. Hoje à noite temos uma mensagem. Vamos examinar mais um trecho do capítulo 2 de Tessalonicenses. Paulo está construindo o argumento. Se você está ouvindo as mensagens desde o começo, você está vendo que nós estamos caminhando na lógica do texto. Amanhã, hoje também, mas amanhã você tem um tempo devocional com o Senhor. E um spoiler do texto de hoje, esse povo é elogiado por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus como aquilo que ela realmente é, palavra de Deus. Está lá no nosso texto de hoje, de Tessalonicenses. Que nós possamos, meus irmãos, alegrar o coração do nosso Deus pelo mesmo motivo. Por estarmos
recebendo e proclamando a palavra de Deus e aplicando a nossa vida como ela realmente é. É isso que nós devemos fazer, irmãos, diante do encerramento da nossa matéria, a respeito do que ouvimos hoje, que vamos ouvir hoje à noite, que vamos ouvir a cada dia no nosso devocional e dia após dia, domingo após domingo, aplicar a mesma verdade. Que Deus nos abençoe, que você possa revisitar esse material de vez em quando. É por isso, irmãos, que nós passamos aí pelo trabalho, nos esforçamos de gravar, de postar, para que esse acervo possa servir posteriormente na sua vida também. Recentemente, o Mondanilo estava compartilhando no grupo como visitou uma EBD nossa, na época que ele nem da igreja era ainda, nem convertido ainda era, e como isso foi benéfico à sua vida. Tem essa prática. Visita de vez em quando ali o canal, ou livros que nós já lemos, né, do nosso acervo. Não deixa, meu irmão, de detectar essas áreas onde o alicerce da sua vida precisa ser reforçado. Investir aí. Porque ficar polindo nossos troféus não nos leva a lugar nenhum. Precisamos cuidar do quarto da tranqueira, quarto da bagunça, das áreas da nossa vida que precisam ser mexidas, modificadas, em qualquer área ou qualquer parte da nossa vida que seja. Vamos orar? Pois vamos ter aqui um outro momento, irmãos, que eu já vou explicar, mas vamos orar para encerrar nossa matéria. Deus querido, muito obrigado, primeiro por esse texto tão precioso ter sido preservado na tua palavra, aqui pelo evangelista Mateus, pelo teu apóstolo. E nós agradecemos, ó Deus, porque ele vem, todos os séculos depois, falar de maneira tão importante, tão apropriada, tão necessária para nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca mais olharmos esse trecho da mesma forma, mas olharmos relembrando desses meses que passamos aqui, colocando debaixo do microscópio, colocando debaixo de exame e lembrando, Deus, que o Senhor vem falando às nossas vidas. Muito obrigado, Deus, novamente por este estudo, por esta manhã e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.